Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar uma aula de redação do primeiro ano, certo? Gênero textual, notícia. Primeiramente, o que é uma notícia? É diferente de uma reportagem. Por quê? Porque uma notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. Então, qualquer acontecimento, qualquer fato é uma notícia, certo? Ela sendo verdadeira ou não. Depende da interpretação do seu interlocutor. Sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo. Muito cuidado. Notícia, depois que você passa por toda a investigação, você vai ver se é verdade ou não. Claro que os meios de comunicação, eles priorizam muito a verdade, ou algo que se aproxima à verdade. Certo? Sobre um tema atual ou algum acontecimento real vinculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Ok? Então, isso é uma notícia. Ok? Características de uma notícia. Primeiro, tem cunho informativo. Então, veja, não é uma opinião. Eu não estou opinando sobre um acontecimento. Eu só estou narrando o acontecimento. Certo? Texto descritivo ou narrativo. Então, eu vou descrever, por exemplo, um acidente. Eu vou descrever uma fala de um político. Certo? Eu estou fazendo isso. Ou uma narração, que às vezes caminham junto, descrição e narrativa. Textos relativamente curtos. Eu não vou me estender, eu só quero dizer, né, na manhã de hoje, houve 150 pessoas na frente de um banco. Acabou. É só isso que eu quero saber. Ok? Linguagem formal, clara e objetiva. Certo? Não posso usar gírias, não posso usar termos do cotidiano. Então, a pessoa que resolve fazer uma notícia tem que ser formal, clara e objetiva. Textos com títulos, principal e auxiliar, né? Naufrágio no Rio Sergipe, né? Uma barca com 10 pessoas naufragou, né, no Rio Sergipe. Então, você tem um texto principal e um auxiliar. Textos em terceira pessoa. O que é isso? É impessoalidade. Porque se você coloca-se no texto, mesmo você está vendo, certo? É como se você estivesse interpretando aquilo. Cuidado, quem está vendo, quem está lendo, que é uma impessoalidade. Discursos indiretos, não é direto, porque não é em primeira pessoa, é em terceira. Fatos reais, atuais e cotidianos, certo? Por isso que às vezes as questões de OVNIs, coisas sobrenaturais, isso não é uma notícia. Uma pessoa dizer bem assim, eu vi um monstro marinho no Rio Sergipe. Oi, que monstro marinho? Então isso não é uma notícia. Muito cuidado. Estrutura e exemplos de notícia. Título principal. Então você tem aqui, Olimpíadas Rio 2016. Então você tem seu título principal. E aí eu preciso de um auxiliar. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então toda vez que você for ver uma notícia no jornal, ou mesmo televisivo ou impresso, você vai ver essas características de uma estrutura. Certo? Título e o título auxiliar. Existe essa expressão lead ou lead, depende da língua que seja falada. Na linguagem jornalística, a lead ou lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, dentro desse parágrafo tem que ter isso tudo. Então, o que foi que aconteceu? O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas, certo? No maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. E os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, o que? O Jogo Olímpico. Quem? Né? A cidade do Rio de Janeiro, que também pode ser quando, né? Onde? Também. Como? Então, o que vai acontecer? Então, isso tudo está no lead. Ok? E por quê?
Por que resolveram escolher o Rio de Janeiro? Certo? Corpo da notícia. Aí sim, já é a segunda página, né? Nessa parte será apresentada a notícia como descrições mais detalhadas, certo? Muitas vezes, quem está lendo uma notícia de jornal, ele só se atenta ao lead, certo? Mas tem gente que quer saber mais, então ele tem que ir para o corpo da notícia. Então, segunda página oficial, né? Do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias. Isso lá no começo não tinha escrito. Em 4 regiões da cidade maravilhosa. Então, eu começo a descrever já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante o dia 11. E aí ele vai especificando como é que vai acontecer tudo isso de uma forma mais elaborada. Notícia e reportagem. Cuidado, isso aí em alguns concursos confundem. O cara bota lá uma notícia e pergunta o que é aquilo. Aí você marca reportagem, porque a reportagem é o que mais aparece. Bem, ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, certo? Tem uma preocupação com a verdade. A notícia se difere da reportagem na medida que um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo. Então, a notícia, ele vê o fato, ele vê o acontecimento e ele só narra o que está vendo. Ele não vai dizer bem assim, ele vai dizer assim, 2 pessoas estavam brigando, isso é uma notícia. Agora, se uma pessoa diz assim, fulano tal, morador de rua, né, encontrou uma pessoa, começaram a discutir, isso já é uma reportagem, certo? Optativo, características dessa reportagem. Dentre outras diferenças que podem surgir entre tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo. Então, por exemplo, um rapaz foi preso com uma quantidade X de contrabando em uma cidade Y, certo? Isso é uma notícia. Agora, se eu digo, o caminho do contrabando no Brasil. Então, o cara vai fazer uma viagem para entender como é que o contrabando sai do Paraguai e chega no Brasil. Isso não é uma notícia, isso é uma reportagem. Essa é a diferença que você tem que ter. Atividades. Por exemplo, qual o objetivo principal de gente deixar a notícia? Informar. Informar sem opinar. A notícia é encontrada geralmente em que suportes, né? Aí a gente viu jornais, revistas, rádio, televisão, internet. Aponta as principais características do gênero textual de notícia. Então, você vê aí, ela é objetiva, a finalidade é informar, geralmente sem teor opinativo. Eu não quero dar minha opinião sobre o fato, o acontecimento. Eu só estou narrando aquilo ali. Além de apresentar um acontecimento real, cuja linguagem é clara e formal. Bem, deixando como atividade de aula, que depois a gente vai fazer, se você tiver qualquer dúvida, no plantão de dúvidas a gente vai elucidar todas as suas dúvidas. Então, por favor, vá no módulo 2, no capítulo 4, nas páginas 7, 8, 13 e 22, tente responder, faça uma breve leitura. Se você tiver qualquer dúvida, volta ao vídeo, certo? Assiste, né, de novo o vídeo para tirar suas dúvidas, ok? E no plantão de dúvidas estaremos aqui para sanar todas as suas dúvidas. Obrigado pela atenção e bom dia.